A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus queridos irmãos. Dando sequência hoje no nosso estudo sobre a deslealdade, ou o terceiro nível, ou o terceiro estágio da deslealdade, nós temos a passividade. E para isso eu separei um versículo que está em Jeremias, no capítulo 48, no verso 10, que diz assim: Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. E eu tenho uma outra versão que diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Irmãos, depois das pessoas serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está num estágio de passividade, dentro do processo da deslealdade, ele não se envolve com coisa alguma. Ele se senta com aquele olhar despreocupado e não se envolve. Sempre que as pessoas, o líder, sempre que as pessoas dentro de uma empresa, dentro de um clube, ou mesmo dentro da igreja, elas se tornam indiferentes, elas se tornam despreocupadas, elas são soldados em um exército na iminência de se tornarem desertores. Então, devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que não são envolvidas. Você sabe aquele membro, aquela pessoa que ela não se envolve em reuniões, ela não se envolve em grupos, ela não participa de churrascos, de confraternizações. Ela diz assim: não quero mais participar de nada nesse ambiente, eu não quero mais participar de nada nessa igreja, eu não quero mais estar junto. Veja, irmãos, que a partir desse versículo que nós citamos, Deus espera que você se envolva sempre que você tiver algo para contribuir. Esse versículo é muito sério, ele realmente nos ensina que é uma maldição não estar envolvido quando você tem algo para ofertar, algo para dar. A passividade ela é perigosa, porque você passa rapidamente de um estado crítico de deslealdade, tornando-se quase um desertor. Sabe, irmãos, um soldado na batalha, e eu costumo dar exemplos de soldado porque fui um soldado, fui um militar durante muitos anos. Um soldado numa guerra, quando ele fica parado, ele não se envolve com a batalha, ele passa a observar as coisas, ele começa a ter um olhar crítico. Ele começa a observar os erros, os equívocos dos seus líderes, das pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquele soldado que observa enquanto o outro vai cavando a trincheira na batalha? Ele não se preocupa se o solo está rígido, se o solo está difícil de cavar, mas ele se preocupa se o buraco está reto ou não está. Então todo líder ele deve se preocupar com os passivos. Todo passivo que não está envolvido por uma razão. Outra característica do passivo é ficar quieto, em silêncio. E eu vou dar o exemplo novamente, eu vou invocar o nome de Absalão, que ele passou de um estágio de passividade quando Amon havia estuprado a sua irmã Tamar. Absalão estava sem dúvida com raiva do seu irmão, mas não falou por mais de 2 anos. Ele permaneceu calado, ele ignorou totalmente aquela situação. Lá em 2 Samuel 13, 22, ele ainda diz o seguinte. Vamos ver aqui. Absalão, porém, não falou a Amon, nem mal nem bem.
Observe que, de novo, a pessoa indiferente, nesse caso Absalão, rapidamente se degenerou, tornou-se um assassino, um renegado. E quando a oportunidade se apresentou para ele, ele logo se tornou um traidor. Observemos também novamente aqui em 2 Samuel 13:28, diz: E Absalão deu ordem aos seus moços: quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, então o matareis. Veja, irmãos, a gravidade da situação daqueles que são passivos, daqueles que, de fato, estão calados. E eu não falo daquelas pessoas que são naturalmente, têm uma personalidade controlada, que são calmas. Eu me refiro àquelas pessoas que normalmente são extrovertidas, mas ela se tornou indiferente. Ela simplesmente se desvinculou, ela se neutralizou a fim de não participar de mais nada. Então é sempre importante para o líder perguntar se aquelas pessoas que estão ao seu redor estão felizes. E eu sempre na igreja pergunto: irmão, você está feliz com Jesus? Você está feliz ao seu redor? E sabe por que eu pergunto isso? Porque se o rei Davi, no caso de Absalão, tivesse notado a atitude de desinteressada de Absalão, de tristeza, ele poderia ter evitado que o rapaz se tornasse um filho anarquista, um filho rebelde e extremamente anarquista. Então fiquemos atentos, irmãos. Sempre se envolva com as coisas de Deus, porque todos nós temos um talento. Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidades para que nós possamos ou pudéssemos, de alguma maneira, servir a casa dele. Fique atento. Não permita que o inimigo ataque você, que esse espírito entre em você, ou aflija você, porque são ataques espirituais. Amém? Então, irmãos, eu ainda vou convidar você, para você que não é inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, no botão aqui embaixo. Deixa o seu like, compartilha. Contribua para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais da palavra de Deus e observar das maravilhas e dos ensinamentos que ela possui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.